Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Subúrbio agitador de uma grande metrópole da África Ocidental, onde as torres de vidro sobem ao céu como totens arrogantes, e onde as favelas, como cicatrizes esquecidas, se estendem abaixo, viviam Fatou Ndoye. Ela tinha 24 anos, com um rosto fino e determinado, mãos ásperas como algodão cru e olhos bem abertos para um mundo que não lhe dava nenhum favor. Ela trabalhava como costureira em uma pequena oficina familiar, localizada entre um mercado barulhento e um ponto de táxi em ruínas. Seus dedos ágeis e rápidos dançavam todos os dias em tecidos baratos, costurando vestidos para clientes que pechinchavam mais por hábito do que por necessidade. Mas Fatou sonhou em silêncio. Sem palácios ou vestidos dourados, não. Ela sonhava com um mundo onde os ricos olhariam para os pobres sem desprezá-los, onde os criados não seriam mais invisíveis, onde mulheres como sua mãe não morreriam por terem esperado demais. Ela morava em uma peça única com paredes rachadas com sua mãe doente e 2 irmãozinhos, Arona e Mamadou, de 7 e 10 anos. Desde a morte do pai, um trabalhador caiu de um andaime mal fixado, enterrada sem justiça ou compensação. Fatou assumiu sem reclamar. Ela se tornou mãe, irmã, enfermeira e às vezes até poetisa, quando as estrelas estavam boas e seu estômago estava um pouco menos vazio. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, ela pegava o mesmo ônibus, um velho ônibus amarelo, caindo aos pedaços, chacoalhando nas ruas esburacadas. Ela sempre entrava pela porta dos fundos, pressionada pela multidão, segurando sua bolsa costurada à mão contra o corpo como um tesouro. A viagem a levou através da bairros dourados da cidade, aqueles onde as calçadas eram limpas. Os cachorros tinham casacos e as crianças iam para a escola em carros com ar-condicionado. Ela não invejava. Ela observava. Ela dizia a si mesma que todos carregavam um fardo, mesmo atrás dos vidros escuros. Está lá em um bairro tranquilo e chique, para um parada discreta quase escondido por uma velha mangueira, que ela ouviu pela primeira vez. Ele estava sentado em um tapete rasgado, posou como uma ilha no meio da indiferença. Ele usava um casaco marrom longo, grande demais para ele, cujas mangas mal cobriam seus pulsos finos. Seu cabelo estava bagunçado, grossos e cinzentos, como se carregassem o pó de vários exilados. Seus pele escura, danificado pelo sol e pelo vento, revelou uma vida dura. As unhas dela estavam sujas, seus sapatos furados. Ele mal se mexia, mas não estava louco nem perdido. O que era impressionante nele era seu olhar. 2 olhos de fogo, escuro e ardente, que parecia ter atravessado guerras invisíveis, humilhações que não são contadas. Um olhar digno, profundo, quase real, que gritava sem dizer uma palavra: eu ainda estou vivo. Mesmo assim, os transeuntes desviavam o olhar. Passavam direto por ele. Como se não existisse. Até as crianças o evitavam, assustadas com seu silêncio. Ninguém falou com ele. Ninguém, exceto Fatou. Ela o observou por alguns dias a princípio, sem ousar se aproximar. Então, certa manhã, movida por uma força que ela mesma não compreendia, ela parou. Ela tirou da bolsa um marolo quenté que ela havia preparado no dia anterior para o seu próprio almoço. Ela o entregou gentil e modestamente. Ele olhou para cima. Um longo momento se passou. O pão permaneceu suspenso no ar, como uma ponte frágil entre 2 mundos. Então ele pegou a comida lentamente com a mão tremendo. Sua voz rouca saiu como um sopro. E por que você está fazendo isso? Fatou olhou em seus olhos. Não havia medo nem piedade em seu olhar. Apenas uma luz sincera. Porque você existe, ela respondeu. E nessa simples troca, à sombra de um ponto de ônibus ignorado, algo imenso tinha acabado de nascer. No dia seguinte, Fatou respondeu. Ela não havia prometido nada, nenhuma palavra, nenhum compromisso. E no entanto, algo dentro dela a trouxe de volta àquele canto da calçada, à sombra da velha mangueira. Ela tinha um pãozinho na bolsa novamente, mas também um cobertor de lã que ela mesma costurara na noite anterior, depois de colocar os irmãozinhos para dormir. Ficará acordada até tarde, com os dedos furando o tecido à luz bruxuleante das velas. Como se costurar para aquele estranho estivesse restaurando um senso de propósito que ela pensava ter perdido. Quando ela chegou, Alho estava lá sentado em seu tapete puído, com as mãos cruzadas no colo, olhando para o chão. Mas desta vez, quando ela se aproximou, ele imediatamente olhou para cima. Ele não disse nada. Ela também não. Ela lhe entregou o pão, depois o cobertor. Ele o pegou lentamente, suas mãos ásperas roçando as dela, um gesto quase sagrado. Ele simplesmente sussurrou: obrigado. E ela sentou-se ao lado dele.
Não muito perto, apenas a uma distância onde os silêncios não fossem constrangedores. O dia seguinte, ela voltou. Sempre no mesmo horário. Sempre com algo na bolsa, uma fruta, um bilhete carinhoso escrito num pedaço de papel, uma história para contar ou simplesmente a sua presença. Eles começaram a conversar poucas, mas cada palavra tinha peso. Nada de conversa fiada. Nada de conversa fiada. Aliou falava como se estivesse esvaziando um poço que julgava seco. Suas frases eram lentas, murmuradas, às vezes entrecortadas. Ele desconfiava das próprias memórias. Ele disse que seu nome era Aliou, simplesmente. E ele tinha caído baixo. As memórias queimam, ele disse. Então Fatou nunca insistiu. Ela ouvia o que ele queria dizer, não o que ele mantinha em silêncio. Ela entendia as feridas que protegemos do sol. Ela sabia o que era chorar em silêncio para não perturbar aqueles que amamos. E dessa restrição nasceu uma confiança. O que Fatou não sabia é que Aliou não era um mendigo como os outros. 3 anos antes, Aliou de Abaté era um nome que era sussurrado nos corredores do poder. 45 anos. Ele liderou um dos mais poderosos conglomerados de mineração do país, dono de pedreiras de ouro, bauxita e petróleo. Participava de conselhos internacionais, conviveu com presidentes e investidores estrangeiros. Possuía várias vilas, carros de luxo, um jato particular e um sorriso que todos temiam ver ao fechar um contrato. Mas Aliou por trás desse verniz era um homem em guerra consigo mesmo. O orgulho o cegou, a sede de conquista o distanciara de seus entes queridos. Perderá o gosto pelas coisas simples, esquecera os rostos de seus empregados, desprezara os avisos daqueles que ainda o amavam. O traição veio de onde ele menos esperava. Seu próprio irmão, Abdoulaye, havia orquestrado uma aquisição discreta de suas empresas. Contratos falsos, subornos, manipulações legais. E enquanto Aliou lidava com uma doença temporária, Abdoulaye havia escondido tudo. Quando ele percebeu, já era tarde demais. Ele queria lutar, mas os advogados já estavam comprados. Sua esposa, Nádia, o havia deixado no mesmo dia em que os jornais anunciaram sua queda, levando consigo seus 2 filhos. Seus amigos, esses parasitas do champanhe e da bajulação, me evaporaram como perfumes baratos. Então, Aliou tomou uma decisão que ninguém jamais entenderia. Ele havia deixado tudo para trás. Não por fraqueza, por necessidade. Ele queria saber se ele ainda existisse sem seus títulos, sem seus ternos sob medida, sem seus cartões bancários. Ele queria se encontrar, ou talvez, se perder para renascer. Mas a rua é cruel, ela não perdoa o orgulho disfarçado de humildade. Ela destrói seu rumo, rouba sua dignidade gota a gota. Nos primeiros dias, Aliou ainda parecia um homem de pé. Depois, as humilhações, a sujeira, a fome, os olhares. Tudo havia corroído lentamente o homem que ele havia sido. Até Fatou chegar. E ela lhe diz: "Você existe." Foi como muito suave numa noite sem fim. Ela não lhe pedia nada. Ela não queria nada. Ela não tentava entendê-lo, tirá-lo da rua, transformá-lo. Ela era logo ali, presente, sólido, silencioso, terno. E então Aliou mudou. Começou lavando-se em fontes públicas. Recolheu jornais velhos e livros danificados encontrados nas latas de lixo de escolas particulares. Lia de tudo: romances, tratados filosóficos, boletins econômicos. Sentou-se lentamente. Escreveu em pequenos cadernos encontrados ou dados por Fatou. Rabiscou seus pensamentos, seus arrependimentos, suas memórias nebulosas. Fatou o inspirou. Não porque ela queria salvá-lo, mas porque ele era respeitado em sua lenta ascensão. Ela incorporou a nobreza silenciosa, a das mães da terra, das mulheres fortes que nenhuma miséria pode extinguir. Ela era beleza na dignidade, grandeza nas sombras. Ela ria às vezes, e esse riso tinha mais valor do que o discurso de um ministro. Aliou, aos poucos, sonhava. Não mais com um palácio ou com uma fortuna. Ele sonhava com um mundo real, de um futuro com ela. Ele sonhava em se tornar um homem novamente digna dela. E para isso ele sabia o que tinha que fazer. Um dia, enquanto as chuvas sazonais caíam implacavelmente sobre a cidade, Aliou foi levado por uma tosse violenta, uma tosse seca e dolorosa, daquelas que gruda nos pulmões e dilacera a noite toda. Ele tremia de febre, o pelo molhado grudado na pele. Naquela noite Fatou não suportava vê-lo assim. Ela insistiu: "Venha para minha casa. Só por esta noite. Mamãe saberá o que fazer." Ele recusou a princípio. Por orgulho, por medo, pelo hábito de se defender sozinho. Mas a febre o consumia. Então ele cedeu. Foi a primeira vez que ele estava passando pela soleira de uma casa há 3 anos. O quarto individual cheirava a menta fresca e sabão preto. 3 tapetes estavam enrolados contra uma parede.
Uma bacia fumegante já o aguardava. A mãe de Fatou, sentada num colchão, observou-o longamente, com os olhos turvos de cansaço e doença. Ela não disse nada, mas ele sentiu o peso do seu olhar, a desconfiança de uma mãe protegendo a filha, e a curiosidade de uma mulher que reconhece um sofrimento familiar. Fatou o guiou até o canto do quarto, ajudou-o a tirar as roupas molhadas e entregou-lhe uma camisa limpa pertencente ao seu falecido pai. Deu-lhe um xarope caseiro feito com gengibre, mel e limão e o aconchegou com uma ternura que só a miséria pode ensinar. Aliou permaneceu em silêncio. Mas ele observou cada detalhe. Ele viu a pobreza nua e crua. Os ladrilhos rachados, o balde de água cuidadosamente guardado, as roupas secando num varal esticado entre duas paredes. Ele via a humildade em cada gesto. A partilha do arroz apesar da escassa ração. O silêncio digno de uma mãe, o riso abafado dos irmãozinhos de Fatou. E acima de tudo, ele vive amor, discreto, constante, indestrutível. E foi ali, nesta sala estreita demais para conter tudo o que sentia, que ali eu chorei pela primeira vez em anos. Não lágrimas de dor, mas de reconhecimento, de vergonha e de despertar. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Não para escapar do que ele havia se tornado, mas para honrar o que ele tinha visto. Ele queria voltar a ser o homem que fora, mas melhor, um homem digno de Fatou, digno deste lar, digno da humanidade simples que perderá ao longo do caminho. No dia seguinte, ao amanhecer, ele se levantou antes de todos, escreveu um bilhete para Fatou e saiu discretamente. Ele foi buscar a única coisa de valor que ele guardou, um relógio de luxo, presenteado a ele por um chefe de estado estrangeiro em uma cúpula econômica 3 anos antes. Ele o guardava escondido em um saco plástico enterrado sob uma laje perto de uma velha árvore, como o último vestígio do homem que ele era. Ele vendeu o relógio, não sem dor. Com o dinheiro ele comprou uma linha telefônica, encontrou um cibercafé e entrou em contato com um ex-advogado leal, um dos poucos que não o traíram. Discretamente, sob um nome falso, aliou adquiriu um terreno abandonado numa zona industrial, outrora planeada para um projeto mineiro. Ele conhecia o valor daquelas terras, as jazidas ainda inexploradas e os circuitos logísticos próximos. Ele começou a trabalhar, dia e noite. Dormia ali num quarto vazio. Traçava planos, escrevia cartas, fazia telefonemas. Contratava ex-funcionários, jovens em busca da primeira oportunidade e mulheres solteiras. Construiu não uma multinacional como antes, mas uma empresa justo, humano, ético. E em cada decisão, ele pensou sobre Fatou. A sua paciência. Aos seus silêncios. Ao seu jeito de dar sem esperar. Ela nunca lhe perguntou sobre suas ausências. Ele simplesmente lhe disse: estou em um programa de reintegração. Leva tempo. E ela respondeu: estou esperando por você. Mas não para que você fique rico. Para que você seja feliz. Ele a amava com um amor silencioso, mas inabalável. Ela era a sua capa. Dos semanas, então meses aprovado. A pequena empresa de mineração tornou-se lucrativa. Depois, floresceu. Aliou ainda usando seu pseudônimo, conseguiu convencer investidores estrangeiros atraídos pela ética e transparência do projeto. Recusou subornos, exigiu salários decentes e criou bolsas de estudo para os filhos dos trabalhadores. Ele havia mudado profundamente e sabia que o momento se aproximava. Então, uma manhã, ele havia enviado um carro preto na casa de Fatou. O motorista bateu suavemente na porta. Entregou-lhe um envelope bege. Dentro, um bilhete cuidadosamente dobrado, escrito à mão. Venha como está. Quero te mostrar uma coisa. Nenhuma assinatura. Nenhuma explicação. Mas Fatou sorriu. Ela reconheceu a letra. Ela vestiu seu vestido mais lindo, simples, mas impecável. Aquele que ela havia costurado para ocasiões especiais. Pegou a mão da mãe e disse suavemente: acho que esse dia é diferente. Então ela entrou no carro, sem saber para onde estava indo, mas com a certeza de que ela iria em direção a ele. Ela chegou em frente a um edifício majestoso. Alto, elegante, ladeado por palmeiras milimetradamente aparadas, dominava a avenida como um castelo moderno. As portas de vidro, emolduradas em mármore negro, abriam-se lentamente diante dela, como se o lugar a reconhecesse. O piso brilhava como ônix polido. Funcionários uniformizados cumprimentavam respeitosamente os que entravam. Fatou, intimidada, sentiu o coração disparar. E então ela ouviu. Aliou. De pé, vestido com um terno cinza pérola perfeitamente cortado, o cabelo impecavelmente penteado, o olhar calmo, mas carregado de emoção. Ele não era mais o homem destruído que ela conhecera na calçada. Mas seus olhos não haviam mudado. Ele avançou lentamente, como se não quisesse quebrar o momento.
Você me viu quando eu era invisível, ele disse com a voz trêmula. Você me nutriu quando eu não era nada. Você me amou como um irmão, um amigo, um ser humano. Hoje não voltei para te recompensar. Voltei para te pedir, para compartilhar a minha vida. Um silêncio denso se instalou. As batidas do coração de Fatou abafaram todo o barulho do mundo. Ele se ajoelhou ali no mármore frio, sem constrangimento, sem medo. Fatou, eu te amo. Você é a luz que o mundo me negou. Sem você, eu teria permanecido na escuridão. Você não me salvou porque eu era rica. Você me salvou quando eu estava em baixa. Eu quero você ao meu lado. Não como um troféu, mas como uma rainha. Você concordaria em se casar comigo? Fatou sentiu as pernas fraquejarem. Ela não esperava por aquilo. Olhou ao redor, para aquele mundo de vidro, luxo e gestos comedidos, e balançou a cabeça, não em negação, mas em tontura. Aliou. Eu não fui feita para este mundo. Não sei boas maneiras nem palavras rebuscadas. Não uso vestidos de noite. Sou apenas, eu. Ele se levantou, colocou uma mão no rosto, suave e trêmula. Este é o seu mundo agora, ele disse com um sorriso profundo. Porque você me ensinou o verdadeiro valor da riqueza. Você não precisa se adaptar ao meu mundo. Eu reconstruí o meu em torno de você. Seus olhos se encheram de lágrimas. E foi naquele momento de suspensão que Fatou compreendeu. Ele nunca a abandonara, mesmo em suas ausências. Ele dera cada passo pensando nela. E ela, em sua simplicidade, semeara uma semente que dera à luz um império fundado na humanidade. Então ela disse sim, não pela fortuna, não pelo douramento, mas pelo homem que estava diante dela. Um homem que passou pela queda. E que voltou mais humilde e maior. Eles se casaram de forma simples, em uma mesquita local, cercados por antigos vizinhos, antigos colegas de rua e amigos que conheceram ao longo do caminho. A celebração foi modesta, mas seus corações eram vastos. Alguns meses depois, Aliou e Fatou criaram uma fundação. Eles o chamavam os Invisíveis. A sua missão: proporcionar abrigo, formação e um futuro àqueles a quem a sociedade olhar sem ver, ouve sem escutar. Fatou tornou-se sua diretora. Ela não queria ser a esposa do chefe, mas a mão estendida, a voz daqueles que esquecemos. Aliou, por outro lado, trabalhou nos bastidores, financiando, planejando, construindo. Sempre atrás dela, sempre para ela. E todos os anos, o dia exato em que se conheceram, eles estavam retornando juntos no mesmo ponto de ônibus. Ele sentou-se no banco, ela colocou um cobertor ao lado. Às vezes, eles não diziam nada. Esperavam. Observavam um olhar suspeito, uma figura magra, uma mão trêmula. Não lembrar do passado, mas prazer o futuro de outra pessoa. Porque às vezes, tudo o que é preciso é com um único gesto, num relance, para salvar um rei disfarçado de mendigo, ou revelar uma rainha que nenhum trono havia reconhecido ainda.